Meu nome é Marcelo Zarski e seria o Rotary a primeira rede social? Meu nome é Anderson Rosa, conhecido também pela alcunha de Frater Goya, e nenhum ser humano é uma ilha, no máximo um arquipélagozinho. Meu nome é Ludmila Hashimoto e balanço na árvore, movimento de vento ou movimento de ave? Eu sou a Juliana Morgado e eu não arrumei frase não, gente. Desculpa. Fica pra próxima. Tá tudo certo. É isso aí, ouvintes, corvos, corvas, estamos aqui mais uma vez e hoje pra gente estar falando sobre a necessidade, talvez, do ser humano de pertencimento a algum grupo, a algum meio, né? Seria mais ou menos essa a ideia, né? Eu joguei essa ideia pra Ju durante a semana, ela falou, pô, legal. Daí joguei pro Goya, joguei pra Lud, a Lud falou, que lindo. Aí eu falei, bora lá, né? E vamos falar sobre isso. Hoje não tem recadinho nenhum, né? Não teve nenhum comentário no último episódio, então eu não vou ler nenhum comentário aqui, mas se você que tá ouvindo o episódio quiser deixar uma perguntinha, um comentário, é só ir lá pelo Spotify, tem como fazer isso, ou pelo nosso Instagram também, beleza? Então depois da nossa vinheta, vamos para o nosso tema, lindeza. E é isso aí, estamos aqui com essa coisa linda, como diria a Lud, mas vamos fazer uma pequena introduçãozinha aqui no que eu tava pensando disso. De onde surgiu essa minha indagação? Eu tava conversando esses dias atrás com a minha namorada, com a Bruna, e sobre isso, né? Tipo assim, a gente tava falando sobre Rotary, essas outras maçonaria, sabe? E outras coisas assim, academia, beach tênis, crossfit. E a gente vê que chegou nessa coisa de que, nossa, a gente tem algumas coisas que a gente quer estar inserido, sabe? A gente tem uma necessidade de pertencer a alguma coisa. Aí eu lembrei de coisas minhas do colégio, sabe? Quando você tava lá no colégio, quando você, sei lá, era, entre aspas, assim, você queria estar sendo aceito por uma galera que você queria andar junto, ou você entrava a fazer aula de alguma coisa e você participava daquele grupo, era da turma do xadrez, ou era da bandinha que tocava lá no final de semana, sabe? Então você tinha uma necessidade, né? Tem uma necessidade talvez de pertencer, sabe? Você tem... É como se você fizesse parte daquele grupo, sabe? Assim, daquela família, assim, sabe? E quando a gente não tá inserido muitas vezes e a gente vê, parece que fica uma sensação de você não tá, sabe? De você estar sendo rejeitado muitas vezes, não sei, sabe? Então veio essas coisas assim... E daí eu mandei a mensagem pra Ju, falei, o que você acha desse tema aqui e tal? E foi que surgiu a proposta da gente estar falando. Então, jogo aí pra gente falar sobre. O que vocês acham? Bom, vou começar aqui a chutar a bola. Na realidade, eu sempre entendi o ser humano como um ser gregário, né? Que até por uma questão aí... bem antropológica mesmo, por uma questão isso eu acho que começa até com uma questão biológica, né? Porque em função do tamanho do nosso cérebro, o ser humano não nasce pronto. O cérebro, ele se forma, ele continua, né, se desenvolvendo até os 2 anos, é isso, né? Só não me corrija se eu estiver errado. E então, assim, por isso que muitos animais já nascem andando, né, ou se levanta, ou tendo uma certa autonomia, e o ser humano não, né? A primeira etapa da nossa vida, fora ali do útero da mamãe, é em função dela. E acho que isso se reflete nessa questão gregária, de que o ser humano percebe-se, desde do momento em que nasce, na dependência de outro ser humano. Então, acho que esse é o começo da conversa, né?
que o resto são derivações desse tema principal. Mas na realidade é essa, o ser humano, para se realizar enquanto ser humano, ele acaba fazendo isso em função de outro ser humano, no começo da mamãe, depois, né, da família como um todo, pai, irmãos, se houverem, né, e depois da própria sociedade, que se você for que nem o náufrago lá do Tom Hanks e só tiver o Sr. Wilson, vai ser muito chato. Então, o ser humano ele precisa, do ponto de vista, acho que a nossa psique é moldada em função disso. Mas aí eu deixo para as meninas que são profissionais da área darem um parecer muito melhor do que esse. Interessante essa abordagem biológica. Eu estava pensando nisso mesmo, e eu não sei, essa referência de 2 anos deve ser mais neuroanatômica do que fisiológica, porque até os 18, 19 anos a gente completa de acordo com o Piaget, né, que classifica o desenvolvimento cognitivo, até os 15, 16, a gente ainda não tem capacidade de pensamento dos mais complexos. Mas te ouvindo, eu imaginei que a gente demora para, não necessariamente para ter pensamentos complexos, mas para sobrevivência, para não depender de uma comunidade, né? Quando eu penso sobre pertencimento, eu penso nos 2 polos importantes para o ser humano, que são autenticidade e conexão, que está uma tendência muito forte agora na psicologia, porque tem se falado muito em traumatização, né? Sim, cérebro fisiológico. E a autenticidade tem mais a ver com individualidade, quem eu sou realmente, mas a conexão não. Então, as 2 coisas são importantes. Uma pessoa me perguntou esses dias, mas essa coisa de individualidade, que a gente tem buscado muito, né? A própria voz, estilo, propósito. Isso não é meio, entre aspas, egoísta, porque aí eu vou ter que estar meio fora de um grupo? E aí que tá, né? A sociedade é formada por indivíduos, então na definição de sociedade tem que ter indivíduo, pelo menos como a gente vê agora modernamente, né? Nem sempre foi assim, mas e o indivíduo também é aquele que vive em sociedade. Então tem essa dialética, um não existe sem o outro, não dá para você ter a autenticidade isolado, não dá para você ter conexão sendo uma massa amorfa, né? Você tem essa necessidade de ter uma voz única, né? Então, acho que isso foi a primeira coisa que eu pensei. Eu gosto de usar essa parte que aproveitando que a Ludmilla está falando sobre a questão de autenticidade, individualidade. Primeiro que acho que é uma questão mesmo biológica. Os mamíferos em si não costumam ser seres únicos, né? Não tem como sobreviver. E essa questão da gente conseguir estar, essa primeira conexão, ser com a nossa mãe, ela começa já intraútero mesmo. E essa questão dessa conexão, dessa estar junto, desse pertencer, assim como o Marcelo estava trazendo, eu acho que a gente vai acabar focando nos mesmos pontos. O ser humano precisa pertencer, até mesmo o Wilson lá no meio do nada, ele usa algo construído por um ser humano, né? Não tem como você estar, não tem como a gente não nasce da chocadeira, né? Não nasce de um ovo aí. Mas eu acho que a questão maior a gente vai passando por esses grupos, conforme o nosso desenvolvimento cerebral, cognitivo, da nossa individualidade, nossa coletividade, de estar em comunidade, né? Eu gosto de usar a palavra comunidade quebrada, comunidade, essa forma para poder entender a palavra, é você estar com 40 anos e querendo vivenciar as mesmas coisas da adolescência. Entender que esses grupos, eles mudam com o tempo, né? Os grupos, eles não são os mesmos. As coisas são dinâmicas, é uma constante construção. E assim que a gente começa a perceber isso, a coisa fica mais fácil para conseguir entender. Uhum. É muito interessante a gente parar para pensar
a respeito de tudo isso, porque no fundo é assim, nós, quando a gente cresce, né, eu acho que existe no ser humano uma necessidade inata de pertencimento que acho que está ligado ao seu lugar no mundo. Eu, por exemplo, nos últimos 3 anos, eu me envolvi com a história da cidadania lá de Portugal, né? E aí, para isso, Portugal, em 2015, publicou uma lei de reparação histórica que quem for descendente de judeu sefardita tem direito à cidadania portuguesa e espanhola. Espanha também fez isso. E daí o que acontece? Meu avô sempre... Eu estou usando isso para falar dessa questão do pertencimento. E, por exemplo, eu poucas vezes na minha vida tive referências além dos meus bisavós e do meu pai mesmo. Eu só conhecia a minha avó paterna, mas ninguém. Eu tinha o irmão dele, que era o meu tio, mas fora o meu pai, meu tio e a minha avó paterna, não tinha ideia de mais ninguém. E meu avô vinha com essa história, não, porque nós somos judeus que vieram, nossa família veio lá de Marrocos, aquele pessoal que foi expulso, foi por... E sempre foi meio que o louco da história, que todo mundo diz, isso é aquela coisa do velho lá que acha que não sei o quê. Mas aí eu fui fazer o Genera, que eu já tinha interesse em fazer, aquele da ancestralidade, aquele papo todo, e porra, aparece lá judeu sefardita, aparece Magrebe, e acaba comprovando do ponto de vista genética uma ancestralidade lá daquele papo que meu avô contava. Então, os genes acabam confirmando o velho Barta. E aí, concomitante a isso, veio essa lei e uma prima minha falou, olha, eu tô com uma advogada que está mexendo nisso. E daí, assim, à medida que o processo avançou, e acho que é aí que entra a conversa de hoje, nós começamos a resgatar toda a árvore genealógica da família. E aí conseguimos documentos. Então, a gente conseguiu documento até 1235 da minha família, com, assim, livro, certidão de nascimento, registro de casamento, livros que contam história de determinadas pessoas da família. E é impressionante como isso afeta a gente psicologicamente, porque, porra, você, de repente, eu que não tinha um passado de mais de 100 anos, eu estou indo para um passado de 800 anos. E que tem nome, tem data de nascimento, tem aonde que a pessoa morou, existe um documento que cita uma pessoa. Então, assim, de repente, cara, assim, é muito louco, porque não sei se sou eu que viajo na maionese, mas, assim, parece que minha vida ganhou mais sentido e, principalmente, houve essa sensação de pertencimento a um grupo. Eu até fiz uma fala para ajudar o escritório lá de advocacia que está lidando com isso, e eu falei, a sensação que tem é a sensação de estar voltando para casa. Então é impressionante, porque é uma coisa meramente, que é só na minha cabeça que aconteceu. Porque são pessoas que morreram há 800 anos, ninguém está pensando em mim. Ninguém além de mim valoriza isso. Sou eu. Mas, no entanto, aquele papelzinho que até hoje eu mandei para o Marcelo por outro motivo, de repente eu li aquele papel e aquilo ganhou um significado monstro na minha própria existência. E acho que quando você envolve isso com raiz histórica, mais do que pertencer a Rotary, maçonaria e tal, diz, é Blade Runner. É a fotografia que o replicante tinha. Você tinha que ter a referência lá, que ela achava que era neta do Tyrell tal, que a Raquel acha que era a netinha do Tyrell, porque senão ele não dá conta da própria existência se ele não tiver se ele não for referenciado. Essa é a foda da coisa. É isso que pega, né, no útero, que pega no âmago, enquanto ser humano.
Porque, de repente, a foto é um papel, aquela certidão de nascimento é um papel, e aquilo, cara, disse assim, eu existo. A minha vida está aí existe alguém que há 800 anos veio parar em mim. Né? Então, acho que isso é muito maluco de pensar. E com isso eu passo a reflexão adiante para vocês. Acho que deixa eu ver quem que está na vez primeiro aqui. O Marcelo e depois a Lud. Então, eu queria pegar esse gancho que a Ju colocou lá também, e que você falou. Dá para perceber, né, que o ser humano, ele assim, não precisa ser muito estudioso, assim, muito da área, assim, para saber que a gente precisa dessas conexões, tipo assim, para sobreviver, né? Que nem você colocou, né, desde quando a criança nasce, né? Já colocou desde o útero, você tá conectado, né, com a mãe. Mas o que eu quero colocar assim, talvez, além disso, né, fisiologicamente, biologicamente, a gente tem essa coisa que você colocou, né, agora, né, que você falou que foi atrás de procurar entender coisas das suas origens, né, da gente parece que a gente tem uma necessidade de estar inserido socialmente dentro de algo, entendeu? Tipo assim, não só humanamente, assim, não só biologicamente, sabe? De você, quando você tá, sei lá, faz parte de algo, sabe? Aí eu vou pegar exemplos assim, desde, sei lá, empresas, né? A pessoa entra numa empresa e ela tá lá naquela empresa vestindo a camisa, sabe? Aquele negócio, não sei o que lá, que é um tipo. Desde uma, sei lá, a pessoa entra para uma igreja e ela vive dentro em função daquela igreja e sabe aquilo lá. Então tem essas coisas. Até mesmo quando você colocou, né? Tipo, que às vezes esse lance individual. Se você pegar, por exemplo, hoje, né, grande parte da sociedade está lá inserida numa tela, né, no game, num chat, em alguma coisa, a cultura é bem individual, assim, só que ao mesmo tempo não é individual. Ela pode estar sozinha ali, mas ela está interagindo com o grupo e muitas vezes pertencendo, né? Eu vejo vários alunos meus que eles, eu estava jogando jogo tal, com a galera tal, e é meio que, sabe, tá dentro. Então, assim, eu vejo bastante, assim, que nem eu falei, não sou dessa área nem nada, que Ju e Lud pode ter uma explicação muito mais interessante do que a minha, mas eu percebo que a gente tem essa coisa de ter que pertencer a alguma coisa, sabe? Quando você está dentro de alguma coisa, você se sente bem e aquilo talvez meio que faça você, sei lá, ser uma pessoa melhor ou não, daí depende do grupo que você tá, né? Tem uns grupos aí que, sei lá, mas é mais ou menos isso. Então é nesse sentido, sabe, assim, não só biologicamente, mas que nem o Goé colocou ali, bem colocado, né, sócio-histórico, nesse lance social mesmo, sabe? Né? Passo minha bola, acho que Lud ergueu a mão aí. Eu ia falar uma coisa mais afastada ainda, porque é muito louco, porque a gente pensa no sócio histórico, e isso vem do psicológico, que aí eu já vou para o espiritual. Mas, na verdade, a gente volta para aquilo. A primeira coisa que você falou, que é na adolescência, que a Ju comentou também, os diferentes tipos de conexão, tipos de grupo. Você mencionou bullying ou foi impressão ou eu que pensei? Não mencionei, não. Porque eu pensei na questão do bullying, que é aquele que não deixam pertencer, né? A criança que sofre com bullying, ela quer esse instinto, né, de pertencer ao grupo e isolado, né, como um diferente, inaceitável, né? Eu vou fazer um parênteses espiritual para não sair muito, porque eu acho que talvez seja a fonte de tudo isso, que vocês já ouviram falar em ilusão de separação? Alguma coisa assim? A Ju sim, Eba. A ilusão de separação ela tem a ver com o estado desperto ou iluminado que a gente busca, tem muito a ver. Então, quando eu medito para despertar, para além dessa ilusão, o que eu descubro? Que nós somos a mesma coisa. Que o Marcelo é uma outra coisa, uma outra pessoa, que a Ju, por ter morar em outra cidade, ou por ter outra ascendência cultural, por ter outro time de futebol, ou outra opinião política,
é muito diferente, separada de mim. Quando eu desperto espiritualmente, eu vejo que nós somos absolutamente conectados, né? Somos a mesma coisa. Então, isso seria talvez uma essência de, no convívio social, eu tenho quase que um instinto de que nós somos a mesma coisa, que não faz sentido ficar isolado, totalmente separado. Aí eu busco formas, culturalmente, socialmente, de conectar e de criar comunidades, né? E me sentir mais saudável, segura, feliz, satisfeita quando em comunidade, porque isso está mais próximo da verdade, da essência do que eu sou, né? Agora, a questão você falou dos grupos de adolescente, de escola, ou até todos, né, religiosos, tem sempre essa questão da ovelha negra ou do ostracizado, que me veio muito essa ideia do bullying, que é a ideia de o grupo também tem sempre uma ideia de normalidade, como se fosse referência, né? Eu estou bem ou não? Sou normal ou não? O que é normal? Né? E isso gera muita reflexão sobre coisas que não são inteligentes, que são destrutivas, mas são normais. Então, eu só aceito através de coisas que não fazem bem nem ao próprio grupo, né? Essa questão de pertencer, que eu acho que o Marcelo está trazendo, acontece mais ou menos assim, né? Se é isso que você está trazendo. Comecei, estou aqui vivendo minha vida, sou um ser humano plenamente sedentário, ando com meus amigos, sou uma ótima amiga de bar, escrevendo minha vida, que no momento não está sendo tão bem assim. E aí, de repente, eu quero começar a falar, não, olha, estou com problema de saúde, ou por vontade, quero começar a treinar, quero começar a ir para academia. Naquele grupo que você frequentava sempre, que toda semana tinha happy hour, todo mundo comendo fritura, aquele monte de coisa, você chega lá e fala, então, gente, estou fazendo dieta, a partir de agora eu estou indo para academia, estou focado. Até pode ser zoado, né? Tirarem sarro de você, e aí você fala, pô, tá bom, né? Tá, vou tomar mais um copo de cerveja. Porque você sempre fez isso. E aí, para você conseguir mudar isso, precisa de uma força sobre-humana. E sobre-humana é além das suas forças humanas, para que você consiga mudar um padrão que está acostumado. E é muito mais fácil quando a gente encontra um grupo que fala, não, cara, beleza, você tá de dieta, senta aqui com a gente, não, ó, bora tomar um whey, não, vamos malhar em tal lugar, vamos... Que só fala do mesmo assunto, porque aí você se sente pertencente. Nós somos seres de relação, né? E aí essa falta de relação, essa falta de conexão é morte. A gente se sente... como o Goya começou, né? Como a gente nasce já dependendo do outro, quando a gente está sozinho, a gente também tem essa sensação que a gente vai morrer. Então, essa questão desse pertencimento, de estar assim, nossa, as pessoas falam a mesma língua que eu, as pessoas entendem a vida como eu, eles enxergam a mesma coisa, é importante para que a gente continue nessa construção. Tem os problemas, né? Por conta de rede social, o mundo virtual, a gente acha que está pertencendo a algo, só que a gente está sozinho e isolado, com o aparelho na mão. E aí, por conta dessa necessidade mesmo de pertencimento que nós temos, né, essa necessidade faz parte, a necessidade de como comer, como beber água, como dormir. Muita gente acha que está pertencendo, vamos supor, né? Você pega essas coisas de blogueira, a galera tem um jeito de chamar os seguidores, né? Seguimores, sei lá o quê. E você olha a pessoa falando, você fala, ela falou para mim, gente do céu, olha o que disse aqui para mim, foi para mim. E você acha que faz parte daquele grupo, você acha que faz parte de uma tribo. E que aí tudo que aquela pessoa vende, você compra. Porque, nossa, olha lá, aquela pessoa tá falando para mim, né? Vou começar a chamar nossos ouvintes seguidores, muito pouco. Só que nessa ilusão de estar pertencendo a algo que não tem conexão real, nós estamos aqui conversando de modo virtual, mas a gente consegue ver um recorte da gente. A gente não... A sorte de estar vendo por vídeo é que a gente percebe quem vai falar, né? A gente percebe a entonação. A gente não está só lendo o que cada um está escrevendo, sem saber o humor, entonação e nem nada.
Mas mesmo assim, não é a mesma coisa se a gente estiver sentado numa mesa gravando junto. Porque o olho no olho, cheiro, respiração, tato, tudo isso faz parte da gente. E essa ausência, ela não vai ser substituída pela tela. Não tem como isso ser trocado. E quanto mais a gente acha que está pertencendo a algo no mundo virtual, falando, nossa, eu estou vendo tudo que o Zarski está fazendo, nossa, olha o que ele postou no story, eu estou sabendo tudo da vida dele. Não dá, a gente não está sabendo, a gente não tem conexões reais. E isso é adoecedor. A gente não sabe o que vai ser colhido aqui nas próximas décadas, nos próximos anos. Principalmente com os jovens, com os adolescentes que estão cada vez mais pertencentes às redes, que são muito dinâmicas, né? As coisas trocam muito rápido, a gente não sabe o que vai acontecer, e como que vai ser essa sensação de pertencimento ou não para esses jovens que estão vindo. A gente começou falando de série, e eu falei para vocês que eu gosto de assistir série um pouco mais antiga, só por conta de time, de tempo, que nem é tão antigo assim, gente, é de 10 anos para trás. O tempo da narrativa, da fala, da construção da história, ela não é aquela coisa acelerada que precisa resolver logo, a série precisa resolver logo, tudo precisa resolver logo. Porque está tudo muito, nessa coisa muito rápida. E aí pode até entrar nessa ideia também, a gente vai escalonar um pouco mais, quando o Bauman aparece falando sobre a questão das relações líquidas, que ele só está evidenciando uma coisa que é do ser humano também, né? A fragilidade das relações, a falta de profundidade, de enlace, né? De cuidado, de zelo, as coisas serem muito, não me importa tanto aqui não, isso aqui foi, isso aqui veio, não me importa tanto. Eu só queria... A Ju e a Lud colocaram esse lance também de talvez trazendo esse lance do bullying, talvez também um grupo não aceitar uma pessoa, vamos dizer assim também, que também remete a essa ideia. E pode acontecer isso pra caramba, né? Porque, sei lá, no colégio... Vou pegar exemplo de colégio, assim. Na época do colégio eu sofri bastante bullying, assim, sabe? Tipo, eu era sempre um pouco isolado, assim, sabe? Porque, que nem a gente já colocou em alguns episódios. Eu era um nerd que gostava de coisas que a maioria daquele grupinho da minha sala não gostava e não sei o quê. Então, você tinha essa sensação de que você queria estar ali, mas você não tava exatamente, sabe? Você não tava na mesma vibe, né? Que nem a Ju colocou o lance de você tem um grupo de amigos que você sai, que você se relaciona, de repente você meio que vira a chave da sua vida ali, muda o roteiro da sua vida. Agora eu quero não tomar mais cerveja, eu quero ou me controlar, ir pra academia, fazer alguma coisa assim. Esse grupo que você frequentava já vai achar, tipo assim, estranho, porque você não é mais a mesma pessoa, porque não sei o que lá, parará, tarará, e assim vai. Então, o próprio grupo, né, a qual você está pertencendo, te coloca regras, né? Por exemplo, eu participei, quando eu era adolescente, de um grupo de jovens numa igreja. E eu achava muito legal de participar, só que chegou um momento que coisas lá dentro me fizeram sair, porque eram regras que eu tinha que seguir, que eu não aceitava. Tipo, não pode tocar música que não seja da igreja, não pode ouvir música que não é da igreja. E daí, sabe, coisas que eu não... E daí eu já tava me sentindo fora, tipo, num lugar totalmente nada a ver com aquilo ali, sabe? E essas sensações, o grupo passa pra gente, né? Um grupo que você vai. Até em família, cara. Tipo assim, acho que é muito comum, né? Você vai numa festa de aniversário da família, ou uma festa de final de ano, que você tem que ir, às vezes, meio obrigado, porque vai, assim, e de repente você chega num lugar que você não tem nada a ver com as pessoas. Aquela sensação, sabe, de querer não estar ali é muito grande, sabe? Então, assim, pode acontecer essa coisa inversa, né? Do mesmo tempo que você quer pertencer a algo, você também, às vezes, quer estar fora daquilo ali que não é pra você, que não te pertence, sabe? Então rola muita... Vocês estavam falando dessas coisas e eu comecei a lembrar desses tipos de
de momentos e coisas que eu passei, sabe? Que muita gente deve passar também, assim. Tanto de bullying quanto de cobranças e outras brincadeiras. Quando é um grupo de amigos que nem, pô, eu e o Goy, assim, que a gente se reúne com uma galera, que nem sábado passado a gente se reuniu e tal, pô, você dá risada. Eu nem tava bebendo, né, nesse final de semana. Ó, não tô bebendo, tô tomando um remédio aqui, tô de boas e tal. E tá tudo ok, sabe? Então ninguém tem nada a ver com isso. Mas garanto que se você chegasse num outro grupo de pessoas e falasse, pá, eu não vou beber. Ah, mas por que você não vai beber? Ah, mas, porra, nem uma cerveja. Pô, toma um drink, toma alguma coisa, né? Vai ficar sem beber nada, né? Tipo, então rola um pouco disso, né? Também, assim. Então, vocês estavam falando, eu fui lembrando dessas coisas, só queria colocar um pouquinho disso antes do Goya falar. É isso aí. É que na realidade, o que acontece? Eu acho que talvez a solidão seja algo que nos move, porque, por exemplo, eu também sempre fui total nerd. E até eu estava falando com o Cleverson, as meninas não conhecem, mas o Marcelo S é um amigo nosso em comum aqui. E eu estava falando com ele agora há pouco, antes disso, que na realidade, por exemplo, eu li Sandman quando eu era a única, só eu e um outro amigo meu que líamos isso na adolescência. O resto da turma ninguém lia. Então era os dois, era Beavis e Butthead, né? Eram os dois nerd que liam coisa que ninguém lia e que todo mundo achava imbecil pra caralho, né? Só que quando você acha, por exemplo, um grupo maior que te aceita, e você percebe que não tem nada errado, que na realidade talvez você só estivesse num outro grupo, né? Porque, por exemplo, que nem quando você toca, né? Quem toca violão vai indo naturalmente, ele vai achando, até pela qualidade da música, de ser algo que você não esconde, né? Algo que vai para o mundo. Então, por exemplo, tocar um instrumento, cantar, sempre ajuda a aglutinar uma panelinha, né? Agora, outras áreas, como, por exemplo, alguém que gosta de ler, alguém que curte, por exemplo, esoterismo, magia, ocultismo, ou aquele que é ateu ou à toa, né? E vai se encontrando, a hora que você percebe, poxa, eu não estou sozinho no mundo, aí também vem um pouco maior essa identificação de você dizer, cara, não tem nada errado comigo. E acho que isso é próprio do processo de amadurecimento. E é engraçado que você estava falando, o Marcelo, né, estava falando sobre essa coisa do indivíduo, né, a Lúdia também pontuou. E daí, a primeira conversa que eu participei com o Marcelo junto do Michel Leme, o Marcelo já tinha feito uma entrevista, e aí fomos fazer uma segunda entrevista, e daí o Michel Leme falou, não, eu gosto de manter minha individualidade, minhas coisas, e daí eu falei assim, pois mas aí você também não é o sozinho, você é somente uma pessoa que faz parte do castelo do doutor sozinho, como tantos outros. Ser um sozinho já significa que você faz parte de um grupo, o grupo dos sozinhos. Nossa, mas o Michel cuspiu marimbondo, ele queria voar no meu pescoço. Se fosse ao vivo, ele tinha pulado em mim. Só que daí a gente desenvolveu, a conversa foi para o lado bom, e realmente tem isso, né? Eu acho que o ser humano, essa é a minha contribuição talvez maior aqui para a conversa, a Ju, que já participou de alguns cursos meus, acho que já deve ter me ouvido falar disso, eu acho que o processo de indivíduo ou individuação, vamos citar uma coisa meio junguiana aí, é uma coisa recente na história da humanidade, né? Porque, por exemplo, o primeiro indivíduo reconhecido na história, o primeiro cidadão comum que tem um nome formal, é o Imhotep, lá no Egito. É o cara que bolou a primeira pirâmide, a pirâmide de Djoser. Dentro da pirâmide de Djoser, tem uma estátua do Djoser, embaixo está escrito assim, meu amado irmão Imhotep. Ele é o primeiro cara que um rei chama pelo nome.
Porque até então era, você, fulano, vem cá. Não tinha nome. Era e você, é o rei e o resto, né? E aí o Imhotep, ele era tipo um Leonardo da Vinci do Egito, vale a pena procurar a história desse maluco, se você está ouvindo o episódio. Ele é o cara que criou a primeira pirâmide, ela é a única pirâmide que foi feita inteira de pedra, tem 3 andares acima e 3 abaixo na terra, tudo de pedra, o complexo é imenso, e se você procurar o complexo da pirâmide escalonada, você vai ver que o cara, enquanto o grego andava pelado e ainda estava subindo em árvore, ele já tinha feito o desenho da coluna dórica. Está lá, isso está em pé no Egito. Tá? Então não estou inventando, isso está lá. Então, e esse cara é o primeiro cara que alguém chamou pelo nome. Depois disso, isso só voltou a acontecer, o fato de alguém do povo ser chamado pelo nome, após a Revolução Francesa. E você pode ver, pela astrologia, você fazia mapa de reis, de reinos, e não de pessoas. Porque o rei era a terra era o rei. Então você fazia um mapa astral do rei, e aquele era o mapa astral de todo mundo. Mudava o rei, mudava o mapa astral do país, né? Isso, se você estuda astrologia, você vai ver que é isso, né? E aí você tem, até chegar ali no Luís XIV e tal, você vai ver que tinha aquele direito real de passar a noite de núpcias com o rei, ele ia abençoar com o pênis, né, a noiva, para trazer fecundidade, né? Era dele o direito de desvirginar a noiva. Isso aconteceu ali até Luís XIV, Luís XV, né? Era um direito real. Então você não era nem pessoa, cara. Você era uma coisa, você era um ser objeto. Quando você tem ali a Europa feudal, você não tem pessoas. Você tem colônias de formiga, colônias de, né, as de abelha, e você tem colônias de ser humano. O feudo nada mais é do que isso. Né, um vespeiro a céu aberto com pessoas. Então, assim, e aí se você for pegar, e hoje a gente dizendo, eu sou o Marcelo, eu sou o Anderson, a Juliana, a Ludmila, gente, não tem 300 anos. Então, dentro do nosso processo de formação enquanto ser humano moderno, é muito recente e nós ainda não sabemos lidar com o indivíduo. Então, nós somos gregários não apenas do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista histórico também, porque nós não temos uma formação de indivíduo. Isso é muito recente, talvez até, não sei se as meninas já viram algum estudo, talvez isso só começou a realmente ser fomentado até depois das sufragistas, depois do movimento feminista. Eu acredito, porque acho que foi um papel importante das mulheres, não sei se antes disso, porque acho que foi a mulher que trouxe essa necessidade de ser reconhecido enquanto indivíduo, que a mulher falou, cara, não sou uma coisa. Não sei, posso estar errado, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas a sensação que eu tenho é que nos últimos 100, 150 anos, quem trouxe a formação do indivíduo, a necessidade de ser um indivíduo, acho que é a luta das mulheres. Posso estar errado, mas é a impressão que eu tenho, porque porque se você vê na história humana, é quem por último teve qualquer tipo de direito. Né? E aí veio trazer hoje os direitos dos LGBTQIA+, direito, né, dos pretos, né, a luta antirracismo. Eu acho que tudo isso começa junto ou depois do movimento feminista. Como eu disse, eu posso estar errado. Pode ser que eu esteja redondamente errado e que alguém vai me criticar muito com essa fala. Mas é uma sensação que eu tenho, que o ser humano moderno só se tocou da importância de ser indivíduo a partir do momento que a mulher exigiu ser tratada como tal. Passo a bola. Só para complementar rapidinho o que o Goya falou também, não lembro direito onde eu peguei isso, mas eu ouvi certa vez que essa questão dessa construção de indivíduo também tem muito a ver com a questão do capitalismo, porque é mais fácil se vender coisas para indivíduos do que para grupos. E quando você está num grupo, você se sente pertencente, você não tem essa sensação de um vazio que
um carro novo vai te dar, um celular vai te dar. Então, quanto mais essa ideia de que você é um indivíduo sozinho, você precisa de coisas, e coisas precisam de dinheiro. Então, continua girando essa máquina capitalista. Não lembro de onde eu peguei isso, tá, gente? Eu ouvindo o Goya, eu pensei nessa época mais ou menos de uns 100, cento e poucos anos, né? É o nascimento da psicanálise, né? O inconsciente. Então, você pensa na psicologia, que é muito recente. Eu fiz faculdade de psicologia e os professores não eram formados em psicologia, porque não tinha ainda faculdade de psicologia na época deles, eles eram da filosofia. Então, com a psicanálise, eu acho que se cria a ideia de indivíduo, se cria a ideia de um desejo, né, de ter um desejo próprio, e a questão do capitalismo, do consumo, também é quase um ovo ou a galinha também, né, porque com a Revolução Industrial, consumo, né, e essa giro da economia, precisa do desejo, precisa da propaganda que cria um desejo, e aí tem que ser um indivíduo porque ele se compara com os outros e tudo, né? Mas o que eu ia falar antes era ligar o que a Ju falou antes sobre relações líquidas e o que o Marcelo falou sobre os grupos em que a gente não se sente pertencendo, porque acho que tem tudo a ver, porque a Ju falou de uma atitude cínica, né, de tanto faz, os grupos passam, as relações passam, e o Marcelo falou de grupos em que a gente podia ter afinidade, por exemplo, família, e ficar aquém, né? Nossa, mas eu estou me sentindo muito fora desse lugar que seria o meu, né, principal. Eu acho que tem a ver com o discernimento de encontrar as conexões que fazem sentido profundo para você, vamos dizer assim. Porque tanto na família como, por exemplo, um grupo de pessoas nerds que gostam de ficção científica, músicos, religioso, que têm o mesmo interesse, pode haver uma falta de conexão. Então, não é esse interesse superficial, eu posso ter um grupo de músicos ali que amam a música, mas alguma coisa não conecta. Então, eu me sinto fora. E acho que todo mundo tem essa experiência, né? Nossa, gostar da mesma coisa, você se empolga, aí você vê que não tem aquela... É até difícil nomear, né? Uma coisa mais invisível, que é uma conexão quase de alma que você sente com as pessoas. Aqui, por exemplo, eu estava contando para alguém, como é que você começou a participar no Bico do Corvo, do podcast e tal? Falei, um amigo me indicou. Quando eu participei do primeiro podcast aqui, eu me senti totalmente numa egrégora. Acho que essa palavra é interessante também, né? A egrégora tem a ver com o que a gente falou do biológico, né? Você se sente seguro, você se sente entendido, se sente existente. O que a Ju falou sobre a morte, adorei também, sobre o nascimento, você depender de um outro, de outros, e você não ter outros, e a morte, porque imagina você no espaço sideral, naquele vazio, tudo escuro, sem nada, é como se você não existisse, porque você não tem uma como é que se chama isso? Testemunha da sua experiência, que a rede social dá essa ilusão, né, essa coisa provisória, né, de, bom, pelo menos eu estou contando para alguém o que eu fiz hoje, o que eu comi hoje, que eu tenho filhas, o que eu cortei o cabelo, tem uma testemunha ali da minha existência, porque senão é meio como se eu estivesse num brilho. É claro que, pelo que a Ju falou, eu entendi que você está pessoalmente, né, na possibilidade de tocar, né, que a gente é mamífero, a gente precisa de toque também, de abraçar, de compartilhar a comida, tudo é outra conexão, né? Por isso que essa virtual é provisória. Mas me veio muito a ideia de, ligando, né, a relação líquida. Hoje eu ouvi relação vaporosa, uma coisa assim, né, que acho que é pior ainda, é mais efêmera ainda do que a líquida, que é um cinismo porque a gente não tem o discernimento de reconhecer e de insistir em achar um grupo em que eu vou realmente pertencer, né? Então eu me interesso por magia, mas tem um monte de, não sei, acho, né, magos, ou como é que chama isso? Magos, feiticeiros, que são misóginos, que não são... Tem um monte de vegano, nossa, eu sempre admirei pessoas veganas, nossa, que legal, te admiro. Tem veganos que são... não tá me faltando a melhor palavra, que me veio um palavrão, mas canalhas, que são, né, pessoas
pode ser fascista, sei lá o quê. Então, esses grupos, eles têm uma conexão, mas essa conexão é superficial. É o discernimento de buscar o que conecta mais profundamente, que eu acho que seria, entre aspas, uma solução, uma saída para esse cinismo de, tanto faz, o que eu vou ganhar com isso? Vai me pagar? Vai me dar status? Vai melhorar a minha imagem, né? Então, essa conexão mais profunda, que é muito sutil, as pessoas têm que insistir em encontrar, e muitas vezes ela não tem nada na família. Às vezes a família, você é expulso, é expelido da família para não se deprimir, né? Por exemplo, uma família, se você é gay, a sua família é homofóbica, não tem como, né? Por exemplo, assim. Então, acho que é importante esse discernimento de insistir em encontrar o grupo, porque não basta ter o mesmo interesse, né? Precisa ter uma conexão mais profunda para conectar. Então, e achei super legal o que você colocou ali do Veganos Abjetos. Amanda, né? Sim. Então, mas talvez o que eu vou falar aqui sai um pouquinho do que a gente tá falando, mas tem a ver, que é o lance, tipo assim, quando o grupo, né, você quer pertencer a algum grupo, e esse grupo meio que, talvez, para você pertencer a esse grupo, você é obrigado a estar fazendo coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo, no meu trabalho, né, que eu sou músico, a gente vê várias coisas, principalmente hoje com a mídia social e Instagram, essas coisas assim, várias pessoas se submetendo a ter que fazer postagens, publicações específicas para divulgar o seu trabalho, sabe? Tipo, o estilo da divulgação, sabe? O tipo de... sabe? Tem até um termo de tiktokização das profissões, sabe? De você ter que... Eu vi uma advogada uma vez fazendo um vídeo que eu achei muito, muito bizarro. Enfim, mas é sobre... E você, às vezes, acaba entrando nessa porque, porra, eu preciso fazer isso, sabe? E não necessariamente você precisaria fazer, sabe? Tipo, é só meio que você vai pela onda, sabe? Porque tá todo mundo fazendo, então eu vou ter que fazer também, porque daí eu vou engajar, porque daí pro meu trabalho vai ser bom, porque não sei o que, e assim, sabe? E vai indo assim, né? O que vocês pensam disso, sabe? Tipo, desse tipo de situação, sabe? Do que vai acontecendo. E bem lembrado, Goya, dá pra gente falar sobre veganismo. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho, que no nosso chat aqui, eu tava escrevendo um monte de besteira aqui, daí eu falei que eu era o cara que assistia Cavaleiro do Zodíaco na minha sala na Manchete, e eu era a única pessoa realmente, cara, que fazia isso. E daí depois eu achei algumas pessoas aleatórias na escola, assim, que também assistiam. E daí a Ju colocou, você tá ligado que a minha filha se chama Saori, né? Provavelmente se a gente estivesse no mesmo colégio, a gente ia se conversar. A gente ia ser do mesmo grupinho. Ai, fecha parênteses aí. O grupinho dos excluídos, dos esquisitos. Dos estranhos, é verdade. Ai. Essa coisa que você falou da tiktokização, eu acho que a gente precisa resistir um pouco, né? E fazer aquela micropolítica das frestas. Se individualmente eu achar que aquilo não faz nenhum sentido para mim, e eu, inclusive, não estou falando só da boca para fora, porque eu já fui demitida de empresas em que eu falei, olha, tenho isso, eu penso assim, ou se colocar um certo limite, porque isso é uma questão, literalmente, de salvar a sua saúde, né? Muita gente acaba tendo um burnout porque vai fazendo, acha que tem que ir fazendo. A gente tem que meio que construir, a minha visão, né, individual, é que a gente tem que construir uma vida que a gente quer e que tenha influências boas, né? Então, se você acha que está fazendo a tiktokização ali porque faz sentido para você, é fácil, flui, você precisa dessa orientação, mas se não faz sentido, né, se é uma obrigação, acho muito prejudicial, né? Acho que é importante o indivíduo ter alguma voz dentro desse grupo que é a empresa, a instituição. Acho que é assim que eu vejo.
Eu estava lembrando de uma coisa quando o Goya falou sobre a ascendência, a documentação, o pertencimento dos antepassados, né? Eu tive uma história parecida com a minha origem japonesa. Porque como eu nasci e cresci no Rio, na época, nos anos 80, 70, 80, não tinha nada da colônia japonesa, não tinha nada de cultura japonesa lá. Então, assim, eu era um ET, né? E tinha, entre aspas, tinha bullying de fato, e é uma coisa muito exótica, né? A gente andava na rua, as pessoas imitavam Jaspion, chamava de Jaspion, fazia aqueles. Core, 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 era uma coisa muito estranha, né? E eu não tinha, por estar no Rio, longe da minha família japonesa de São Paulo, meus avós, eu não me sentia japonesa, eu não entendia por que as pessoas me viam daquele jeito. Eu me olhava no espelho e não me via japonesa. E um dia no cinema eu fui ver um filme, eu tinha já uns 15 anos, fui no shopping com os amigos ver um filme e vi um filme que acho que é com Michael J. Fox, que é sobre a Guerra do Vietnã. Acho que é War Casualties, não lembro o nome em português. Mas o filme todo, não sei se vocês viram esse filme, o filme todo é eles com uma vietnamita, né, que eles estão maltratando, abusando, e ela vai se destruindo, e eu me vi nessa asiática ali, né, do filme, e me reconheci, e fiquei morrendo de vergonha dos meus colegas, porque como se eu estivesse me vendo sendo maltratada, abusada ali. E aí, depois que eu vim para São Paulo, e eu fui para o Japão, eu comecei a entender o que era a cultura japonesa, e isso foi, como o Goya falou para ele também, totalmente transformador para a minha saúde física e mental, entender por que todo mundo me via como japonesa, por que era tão... eu ficava um pouco isolada, né, do grupo, porque as pessoas me viam como diferente, eu não entendia como elas me viam, né? Então, culturalmente, acho que é uma questão quase de saúde, né, mental também, se entender de que grupo você vem, que você nem sabia que tinha vindo, né, no caso. Você estava falando aí da sua história, eu lembrei daquele filme Minari, vocês já viram? Minari, não sei se assim pronuncia, que é de uma família, ele até concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro há uns anos atrás. É com Steven Yeun, que é o coreano que estava no Walking Dead, fez outras coisas também. Que é uma história de uma família coreana, eles são americanos, mas tipo assim, de origem coreana, e eles estão tentando, assim, sobreviver, né? Então, toda essa história, tipo, que você tava falando, assim, tipo, de como você se sentia ali e tal. Então, ele quer fazer ele quer plantar, mas ele quer plantar no estilo que os coreanos fazem, a horta, a colheita deles lá, daí... É bem interessante, sabe? É um puta filme foda. A atriz ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, uma senhorinha que tem lá. E, pô, achei sensacional. E a outra coisa que você tava falando... Ai, putz, eu não vou ler. Eu esqueci agora, eu tive de ter escrito aqui. Mas eu vou passar a bola aqui pra Ju, que ela levantou a mão. Depois eu lembro. Isso aí eu achei maravilhoso quando a Lud falou sobre a política das frestas. A Lud está trazendo altos termos maravilhosos, né? Mas acho que é isso que é acho que um mote, né? Que eu só vou evidenciar o que ela falou. A gente está sempre em grupo, sempre representando, sempre fazendo algo, né? Sempre buscando pertencer, acolher e botar limites para aquilo que a gente não quer, né? Para aquilo que não faz mais sentido na nossa vida. Mas é importante a gente parar e fazer esse questionamento do por que eu estou em determinado grupo, por que ainda estou aqui nesse lugar, né? Por que eu me sinto bem aqui, ou por que eu não me sinto bem aqui? Porque se a gente não questiona, a gente só vai replicando o padrão, só vai fazendo, sem nunca questionar. Porque você pode até mesmo falar assim, tá, vou fazer vídeos e vou postar tudo que bem entender porque nas redes sociais, porque me dá engajamento e isso está me trazendo dinheiro. E eu quero dinheiro. Se você tem isso muito bem claro e está fazendo, maravilhoso. Mas se você só está fazendo porque falaram que tem que fazer,
Opa, já temos um alerta aí. Eu acho que qualquer grupo que a gente entra e para poder pertencer é porque eu tenho que fazer qualquer coisa, acho que é uma das frases que o Goiás mais fala, ninguém tem que fazer nada, né? Quando ele está dando aula, não tem que fazer nada. E cada um faz a sua escolha, faz o seu discernimento sobre aquilo que está querendo fazer mesmo, já é um passo muito grande para essa maturidade, para entender quais os grupos a gente pertence. E quanto mais a gente vai ficando, acho que não sei se mais velho de idade, eu acho que mais uma questão mesmo de amadurecimento. A gente costuma ir diminuindo os grupos, né? Porque a gente começa a perceber que o nosso tempo é limitado, nosso tempo existencial mesmo. Não dá para a gente se dedicar a estar em todos os lugares, com todas as pessoas, com todas as festas, né? Os finais de semana são todos comprometidos, começa a limitar aqui os lugares aonde vai, o que vai fazer, os projetos que vai pegar, que vai abraçar, para dizer, olha, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. Eu acho que isso vem de uma questão de maturidade, de responsabilidade, sobre o que a gente vai responder. E aí a gente acaba meio que limitando, né? Tipo, por que eu estou nesse? Por que eu não estou naquele? Isso é muito importante de ser feito. E eu adorei isso. Política das festas. Eu achei maravilhoso, do tipo que... Isso é uma coisa, só um parênteses, as políticas da fresta saiu de uma letra do Leonard Cohen, que foi chupada por sua vez um poema do Rumi. Mas fechando parênteses. Né? A Ju estava fez uma observação interessante ali, que uma coisa é você usar a rede social, mas acho que tem outros dois aspectos. O ser usado pela rede social, que a partir do momento que você começa a ter um certo retorno, a rede começa, por exemplo, eu já tenho um número X lá de gente no Instagram e no YouTube, e daí eu recebi e-mail direto, olha, você sabe que profissionais de sucesso fazem isso, isso, isso? Você sabe que se você... Cara, caguei, porque na realidade, assim, eu sou muito de falar o que eu sinto que eu preciso falar. Eu, por exemplo, né, eu tenho lá o grupo do Catarse, que aí eu vou lendo lá, é o que eu tenho mais seguido hoje, e daí eu vou vendo o que o pessoal vai falando, e daí eu digo, pô, tem um tema de fundo aí que está incomodando as pessoas, que de repente está se fazendo necessário uma intervenção. Daí eu vou lá e faço um texto, faço um vídeo, faço alguma observação que seja interessante e contribua com aquele contexto. Agora, falar por falar, eu acho a maior idiotice. E aí o que você vê é as pessoas numa rede social falando, palavras ao vento, palavras vazias, totalmente sem qualquer, até despropósito, porque você vê que ela está só querendo preencher a necessidade do algoritmo. E aí, o outro aspecto que tem a ver com o que a Ju falou é que também tem a necessidade da pessoa que tem uma vida tão bosta que daí ela vai na rede social e aí ela quer fazer aquela foto, ela faz aquele selfie, tipo, alguém olhe para mim, pelo amor de Deus, né? E que é pior ainda, porque aí você vê que entra no amadurecimento emocional e tudo mais, a quantidade de pessoas frágeis hoje que existe numa rede social. Então, assim, chega a ser preocupante isso, porque, inclusive, não sei se vocês sabem, acabei de me lembrar aqui, que tem, o Elmo, acho, que é dos Muppets, que tem rede social, né? E aí, acho que foi agora, no começo do ano, acho que foi em fevereiro, março, alguma coisa assim, até vou procurar aqui, que o Elmo fez um post no Twitter, né, no X, e ele postou assim, e aí, como é que vocês estão? O Elmo gostaria de saber como você está. E estourou, virou trend número 1 do X, porque as pessoas começaram a escrever falando, Elmo, minha vida tá uma merda, pelo amor de Deus, me ajude. E o próprio pessoal, né, que gerencia, obviamente, né, o Elmo é um personagem, falou, a gente não se tocou do alcance que isso teve
E o que mais preocupou é a quantidade de pessoas doentes pedindo ajuda para um personagem da Vila Sésamo, dos Muppets, né? E a pessoa usou a rede social para conseguir externar aquilo que necessariamente para o círculo dela, família, amigos, ela não conseguiu. E de repente o Elmo destampou a panela da pessoa, né? E aí causou uma comoção. Até vou procurar isso, de repente o Marcelo coloca a reportagem na descrição, mas é muito foda, porque aí você vê também, de novo, né, como a vida para muitas pessoas hoje é uma bosta, mas ao mesmo tempo o quanto a rede social, aí o lado bom, pode ajudar no resgate dessas pessoas. Porque aí pense que se a pessoa está numa situação de vida tão bosta, que ela não... E desculpem colocar esse termo, porque talvez quem esteja nesse momento vai se sentir, porra, eu me senti ofendido. Mas assim, veja, se você está num momento de vida que não tem viva alma do teu lado que você possa sentar, cara, eu só quero sentar aqui e falar um pouquinho com você. E de repente a rede social supre isso. A reflexão que eu quero pôr é: que mundo nós estamos construindo, que sociedade nós estamos construindo enquanto coletividade, que a rede social suplanta as pessoas próximas a alguém. Olha que desastre social que é isso. Não pela rede social, porque a rede social não é uma pessoa, né? Ela é uma coisa. Mas veja como as pessoas estão se afastando e estão fragilizadas. É isso. Desculpa aí. Você estava falando, tem uma série da Netflix, acho que é Eric o nome, que é com o... Eu nunca sei falar o nome daquele cara que tem nome de queijo. Benedict Cumberbatch. Isso daí. Tem nome de queijo. Não sei, parece aqueles queijos, né? Que ela fala um pouquinho, não exatamente sobre isso, mas ela tem um pouquinho desse lance de... eu vou dar um spoilerzinho aqui, mas é bem suave, que acontece no primeiro episódio. Ele meio que... O Benedict, ele é um... você falou da Vila Sésamo, eu lembrei disso também. Ele é tipo assim, o criador de um programa de marionetes, assim, sabe? Que é super famoso lá na cidade e tal. Eu não lembro se é Chicago ou Nova York agora. Ou São Francisco. É uma dessas cidades, assim, se passa nos anos 80, 70 ali, sabe? E daí tem... É super legal aquela ideia e tal. E o filho dele... tá meio que desenhando, querendo criar, ajuda ele a criar um personagem novo e tal. Só que essa criança, ela desaparece, assim, filho dele. E daí se eu falar mais vai estragar a experiência, assim, mas ele tem um pouco disso, ele trata esses temas de... A criança não se sentia totalmente inserida no meio familiar ali, sabe, tal. Então tem um pouco disso, sabe, e ele tem essa relação do trabalho dele tá no meio daquela galera, ele é tipo um superstar daquilo ali, ele criou o programa, e ao mesmo tempo tem um momento dali da série que ele se afasta do programa, mas não porque ele quer, porque afastam ele, sabe, e vai desenvolvendo. É uma minissérie, deve ter uns 6 episódios, é ótimo, é muito legal, é meio surreal, assim, sabe? O Benedict interpreta 2 personagens ali, que é um personagem meio da cabeça dele e ele, sabe? Então ele tem tipo como se fosse um grilo falante ali do lado dele, um Constantine pro Monstro do Pântano, assim, sabe? É bem interessante a série, vale a pena de ver. Fala um pouco desse assunto que a gente tá falando hoje, em um contexto talvez familiar ali, de trabalho também. Então, é bem interessante, eu recomendo. Fica a dica aí. É Eric o nome da Netflix. Paga nós, Netflix. Sobre o que o Anderson estava falando, sobre essa realmente constatação estarrecedora da solidão das pessoas, né? Que uma pessoa consegue não ter ninguém com quem se abrir, né? E falar, e a rede social acaba sendo o escoadouro, né? De tudo que você não consegue ter na vida, entre aspas, real, aquela vida de carne e osso, da presença, né?
A minha referência geralmente é assim: se a gente vive num mundo em que guerras e fome são naturalizadas, são normalizadas, o resto da população está mais ou menos, né, a maioria está mais ou menos no mesmo nível, assim, né, porque quem decide, né, sobre guerras e fome são seres humanos, são indivíduos que são eleitos, são aceitos, são validados, né, como está na moda falar também, pelo resto da população. Então a gente reflete, né, o grupo, os anônimos, né, a população reflete quem tem poder, quem tem voz, né, e eu acho que isso pede um esforço de reconhecer alguém, pode ser alguém pedinte na rua, o caixa do mercado, o irmão, um colega, alguém, em algum momento a gente tem que olhar para alguém e se conectar com essa pessoa de alguma forma. Eu me lembrei que quando eu tinha uns 8 anos, eu comecei a fazer curso de inglês. Eu saí da escola, era um mundo novo, assim, né, que ia para o curso de inglês. Nossa, barulho. E aí eu, né, um mundo muito novo, porque tinha gente de idades diferentes na sala de inglês e tal. Aí no final do ano teve um amigo secreto, amigo oculto, alguma coisa assim, e eu fiquei muito chocada, porque eu tinha uns 8, tinha um pessoal de 10, 15 e tal. Tinha uma moça que me parecia mais velha, assim, hoje pensando, ela devia ter 20 anos, mas me parecia uma moça, né, porque eu era muito criança. E ela tirou um menino que ela não conhecia, não tinha nenhuma ligação com ele, e ela escreveu um cartão lindo para ele. Palavras que me pareceram muito sensíveis, assim, né? Que espero, desejo tudo de bom para você, ou qualquer coisa, eu notou alguma coisa. E eu fiquei muito paralisada, assim, com 8 anos de idade. Falei, nossa, mas ela não ignorou, né? Ela tiveu um cartão para o menino, parou para escrever o cartão, e eu fiquei me sentindo até menos humana, assim, porque eu nunca faria aquilo, né? Então, acho que esses micro, de novo, né, Ju, na fresta, né, no micro, que faz diferença, né? Porque aí a gente tem milhões de pessoas que não tem alguém que olhou e reconheceu, né, de alguma forma. E uma coisa que você colocou aí, Lud, que é legal, é essa que eu tinha pensado no começo e acabei deixando passar. Então, vou falar antes que eu esqueça. Até esse episódio já vai ficar comprido. Mas, assim, na realidade, uma das coisas que também faz a gente ser gregário é a validação, né? Então, nós procuramos nos grupos a corroboração de quem somos, né? A validação de quem a gente e uma justificativa para os nossos atos, que são duas coisas diferentes, né? Eu quero que o outro concorde comigo, né? E que diga, não, existe, ele me perceba, e ao mesmo tempo que eu faço a merda e disse, não, mas eles me empurraram para isso. Eu trabalho com atendimento, né, oracular, então tarô, runas, I Ching, já trabalhei mapa astral. E, por exemplo, uma das coisas que me fez parar de atender tarô para muita gente, hoje eu atendo poucas pessoas no ano, eu atendo 12 pessoas só no começo do ano, e depois não leio mais, só os poucos escolhidos. Mas por quê? Porque eu percebi que a grande parte das pessoas queriam pular no abismo e queria que eu empurrasse. Então a pessoa chegava na beira do abismo e dizia, tá na beira do abismo, eu vou pular. E eles só queriam dizer, pula, vai dar certo, né? E daí isso me assustou. Porque na realidade é muita responsabilidade. Eu dou como exemplo na aula de tarô o perigo, né, de um cartomante, um oraculista, que, por exemplo, você pega, vamos dar um exemplo bem misógino, mas você pega uma mulher que foi do lar a vida inteira e que o casamento sempre foi uma bosta e está pior ainda. E daí, o que acontece? Você lê o tarô, percebe isso e diz, olha, esse casamento não está legal. E ela diz assim, será que vai dar bom eu me separar? Aí, às vezes, você jogou, pode ser, realmente esse casamento não tem mais para onde ir. Quando você é psicólogo e o psicólogo diz, olha, você está numa relação tóxica,
o paciente, né, vai dizer assim, quem é a Lud, quem é a Ju, que acha que sabe da minha vida. Então ele não vai fazer. Agora, quando a cartomante diz assim, seu casamento tá uma merda, sai de lá, a pessoa já sai procurando advogado. Ela sai de casa e arruma a mala. Por quê? Porque nós temos um contato com a espiritualidade, com a santidade na cabeça dessas pessoas. Então, o que nós falamos é lei, é certo. Né? Ainda existe esse estigma. Só que daí o marido, que já está de saco cheio da mulher também, se vê numa posição ótima de dizer, ela, não precisei dar um pé na bunda porque ela se deu. Aí ele paga 3 meses de pensão e dá um lins, que como tem no direito, local ignorado e não sabido, e some no mundo. O que vai acontecer com essa mulher que não tem nenhuma fonte de renda? Você destruiu, numa leitura de meia hora, 15 minutos, a vida de uma pessoa. Né? Então, a função oracular, é óbvio que eu estou dando um exemplo bem clichê para que o público entenda, a gente sabe que isso não deve acontecer, né? Mas acontece, principalmente com pessoas mal preparadas para serem terapeutas e oraculistas, mas, assim, é uma situação dramática. E aí você tem isso, porque as pessoas querem uma validação. Ela já foi lá pensando que a vida dela está uma merda, que o casamento está ruim, que não sei o quê, que eu não aguento mais, eu vou me jogar embaixo de um ônibus. Então, se você assinar embaixo, e isso a rede social faz, né? Tanto é Third Reasons Why, né? Todas aquelas coisas demonstram isso. Né? O grupo tem grande influência nisso. Então, é gravíssimo. E essa validação tem que ser talvez um dos outros grandes problemas que nós temos enquanto sociedade moderna. A validação da loucura do outro. Acabou. Eu ia falar sobre isso aí, você colocou esse lance de você quer ser tipo aceito no sentido de ser validado, você quer validar algo que você faz, assim, tipo, talvez, né? Não sei, você fez uma obra, alguma coisa assim, e você às vezes fica esperando que o grupo que você tá, ou alguém, principalmente hoje em dia com a rede social, vai lá e comenta. Eu lembrei o que ia falar aquela hora do biscoito, né? A gente tem esse lance, tipo assim, você tira uma foto e você já fica esperando se vai ter um like, se vai ter um comentário, se aquele, sabe, essa validação, né, que você colocou ali. O ser humano, não sei se é de hoje ou não, mas a gente busca muito isso daí, né? Tipo, eu acho que é muito, não sei se isso é ruim ou não, mas tem muito disso. Era isso que eu estava tentando lembrar aquela hora. Você colocou. Mas tem um outro porém também, o Goya estava falando das redes sociais. A pessoa posta, por exemplo, vou te usar de exemplo. Uhum. Você posta que está indo na academia, e ir para a academia, fazer treino, atividade física é contraintuitivo, né? Porque o nosso corpo é feito para ficar paradinho, não quer ficar gastando energia. Uhum. Mas aí você está vendo que a pessoa está indo, isso de alguma maneira pode motivar outras pessoas a irem. Sim. Fala, meu, que bacana, com quem você está treinando? Onde você está indo? Né? Livros que a gente algumas vezes posta, que está lendo. Porque, assim, a gente busca essa conexão, a gente busca esse pertencimento. Então, se alguém posta alguma coisa, por mais que seja na ideia da rede social, a gente tem que lembrar que ela é uma rede social. São pessoas que estão ali e ela tem o seu nível salutar, né? E a gente consegue se ver ali pertencendo a um grupo, a estar com algumas pessoas que pensam igual, aquele que te manda um meme, aquele que fala, lembrei de você, a hora que viu um negócio manda, né? Saber como algumas coisas estão acontecendo. Tem a parte ruim, como tudo, mas tem a parte boa também, né? Então, continua postando as fotos que você deve para a academia, firme forte lá, porque uma hora talvez eu vá. Talvez você me convença. Influencia no bom sentido, né? Nesse sentido. Eu ia falar sobre a questão da validação, que em psicologia a gente fala muito assim, não espere ser validado pelo outro, né? Você que tem que se validar. Eu iria mais longe ainda,
pegando o gancho que o Goya falou de individuação junguiana, o Jung falava muito em você ter um sentido, a vida precisa ter um sentido, precisa ter um propósito. Se a dona de casa ou qualquer pessoa sabe do seu propósito, ela não, a validação não precisa ser nem autovalidação, é quase que uma terceirização, né? Eu me validar? Não, eu faço qual é o meu propósito. Eu posso, é muito diferente eu postar uma selfie e saber, as pessoas vão, né, demonstrar que eu existo, que me notam, tananã, e é diferente de eu ficar feliz ou triste se eu tiver poucos ou muitos likes. Aí já afetou de uma forma que não poderia ter, entre aspas, esse poder sobre mim. Tem que ser um pouco indiferente a quantidade de likes para o meu selfie, porque senão eu estou muito mal autorregulado, estou me regulando só pela visão do outro, né? Então, acho que a individuação é essa. Eu sei qual é o meu propósito nas redes sociais, sei qual é o meu objetivo, né? Então, acho que uma referência é essa. Se eu ficar meio chateada porque ninguém curtiu, aí tem algo para ser olhado, está faltando propósito na minha vida, né? Uhum. Mas, Lud, a própria rede social faz a gente se sentir mal com isso, né? Fala, poxa vida, aquele dia que eu postei a foto do meu dedão, ela já cria. Aí hoje que eu postei a foto aqui toda maquiada, olha só. Então, a gente precisa ficar atento como é o mecanismo da própria rede social. Sim. Do que a gente espera ali, né? Sim, eu experimento isso com a minha conta, entre aspas, profissional, né? Uhum. Então, eu tenho uma conta que eu falava sobre o Xing, falava sobre os hexagramas e tal. Aí os meus próprios consulentes falavam, nossa, é muito estranha, eu não eu não entendo o que você fala, você não é igual você é normalmente e tal. E aí como é que se diz na ficção científica? Extrapolhei isso e comecei a postar coisas muito estranhas, que são mais espirituais do que informativas, né? E ter poucos likes, mesmo assim, sentir, cara, mas é isso que eu queria falar. Eu não queria falar ser entendida, eu não queria, como dizem, jogar para a plateia. Eu sei que se eu postar um vídeo rebolando, eu vou ter 1.100, sei lá quantos likes, entendeu? Então, buscar essa oportunidade. Sim, a gente tem que ver esse mecanismo. No caso, eu experimento numa outra conta, né? Não faço isso na conta que tem a minha persona ali, que eu quero alguma validação, provavelmente, porque eu não estou fora, né, disso, mas é legal essa oportunidade de você falar o que eu realmente gostaria de postar que os outros iam achar estranho. E a gente pode fazer isso de vez em quando. Tem umas postagens mais experimentais, né, que a gente faz, para sentir, porque aí dá uma clareza, né, para a gente. É um espelho que dá uma clareza do nosso próprio propósito, né? Aquela coisa de olhar e falar assim, isso aqui é meu, né? Assim, e pensar assim, se fosse o Lynch, todo mundo estava aplaudindo, mas como é uma mulher racializada, né, um homem branco, é esquisito. O meu objetivo agora de postagem no Instagram é postar mais fotos na academia para fazer a Ju ir pra academia agora. Gente, eu acho que a gente pode ir encaminhando para um final, para não ficar muito tarde, porque o Goya já tá abrindo a boca de sono ali, tadinho. Não, tô brincando. Não, o papo tá muito legal, mas eu acho que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Gostaria muito de agradecer vocês novamente, Goya, Lud, Ju. Muito obrigado. Eu aprendo muito sempre que eu escuto vocês. Eu gosto de trazer esses temas assim e jogar na roda, porque é legal de escutar de gente que sabe mais que você sobre as opiniões. Assim, eu acho muito bacana, porque daí você vai, os termos que a Lud coloca, as reflexões, que o Goya colocou, eu sempre saio refletindo depois, assim. Acho muito massa. Muito obrigado por fazer parte desse grupo de corvos. Olha aí, ó. Passo a minha bola. Corvettes. Bom, gente, eu já falei tudo que tinha que falar, já tô com cãibra na língua, né? E mais uma vez, assim, é muito bom a presença tanto da Ju quanto da Lud, que trazem um enfoque mais profissional. Eu acho que não é profissional no sentido de cagar a regra, mas no profissional no sentido de entender
essas falas e trazer essas falas para que as pessoas reflitam sobre a proposta, né? Então, assim, é muito legal e vocês agregam muito, com certeza, ao episódio. Assim, é maravilhoso poder contar com vocês. Eu agradeço em nome da família No Bico do Corvo, da qual vocês fazem parte. Nosso nome já tá no Bico do Corvo mesmo, né? Com certeza. Quem participa do Bico do Corvo já tá no Bico do Corvo. Obrigadão, gente. Até uma próxima. Obrigada. Eu sempre agradeço. É muito bom estar aqui com vocês. Bom demais, gente. Um abraço.